Aqui estamos, continuando com a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Os dogmas cerceiam o homem. O enorme carisma de Jesus Cristo e sua pregação das boas novas mudou profundamente a vida dos que conheceram e seguiram. O entusiasmo e o espírito dos primeiros cristãos se espalharam pelo Oriente Médio, até que começara como um inspirado culto de judeus na poeirenta Judéia, tornou-se um movimento religioso revolucionário que permeou todo o Império Romano. À medida que as ideias foram se espalhando, elas se infiltraram nas práticas e nas teologias das religiões existentes, formando dogmas que Jesus mesmo não teria reconhecido, especialmente a instituição de um clero formal que mediava as relações dos homens com Deus. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, não houve uma doutrina cristã única. A teologia cristã e sua doutrina, interpretações dos ensinamentos de Cristo, misturada com ideias de outros filósofos e religiosos, foram calorosamente debatidas por menos de 300 anos ou um pouco mais. Muitos dos dogmas da fé que os cristãos hoje aceitam eram apenas algumas ideias entre muitas durante aquelas ao longo período. Jesus não criou nenhuma religião. Isso aqui é uma opinião minha, não do livro. Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei, ele concluiu. Tudo o mais que está à volta foi criado por homens. No dia em que todas as pessoas só fizerem aos outros aquilo que querem que faça a si mesmas, nós estaremos vivendo num paraíso. Essa foi a lição de Jesus. O resto mais, os dogmas, os paramentos, a hierarquia, nada disso existia. Jesus não criou nada disso. Vamos pensar a respeito e vamos ser realmente verdadeiros cristãos. É um fato que algumas seitas cristãs e escritores aceitaram a reencarnação como acréscimo aos ensinamentos de Cristo. Orígenes, um dos proclamares doutores da Igreja, descrito por São Gregório como o príncipe do conhecimento cristão no terceiro século, escreveu: todas as almas chegam a este mundo fortalecidas pelas vitórias e enfraquecidas pelas derrotas de sua vida anterior. Amigos, isso foi dito pelo doutor da Igreja Católica, por São Gregório. Por que a religião atual não diz isso? Vou repetir o que disse São Gregório. Todas as almas chegam a este mundo fortalecidas pelas vitórias, enfraquecidas pelas derrotas de sua vida anterior. Simples e claro, não é? Continuando, portanto, se a reencarnação era uma ideia recorrente do cristianismo nascente, porque todos os seus tratos desapareceram da religião cristã que reconhecemos hoje? No início do quarto século, fortes facções cristãs concorriam entre si em busca de influência e poder, enquanto que, ao mesmo tempo, o Império Romano começava a entrar em colapso. No ano 325, um movimento para tentar renovar a unidade do Império, o ditador absoluto, o imperador Constantino, reuniu os líderes das facções cristãs que lutavam entre si no Concílio de Nicéia. Ofereceu-se para colocar todo o seu poder imperial para apoiar os cristãos, se resolvessem suas diferenças e concordassem em ter um único credo. As decisões tomadas nesse primeiro concílio determinaram a fundação da Igreja Católica Romana. Para garantir a unidade, todas as crenças que conflitavam com o novo credo foram banidas, e esse processo de facções e documentos que sustentavam a reencarnação foram descartados. Eu lembro aqui para vocês pesquisem, meus amigos, o que aconteceu com os cátaros. Os cátaros eram cristãos. Eu não vou dizer aqui não. Busquem. Busquem para que vocês não se esqueçam jamais do que a igreja fez aos cátaros, que eram cristãos. Continuando.
Depois, com o total apoio dos líderes cristãos, Constantino passou a agir para eliminar as religiões competidoras e tornar absoluto seu domínio pessoal sobre o império. O resultado do casamento entre a Igreja e o Estado imperial foi uma nova igreja, feita à imagem do autocrático Império Romano. Por essa razão, segundo alguns historiadores, a Igreja exalta inquestionavelmente a autoridade central, impõe um único credo dogmático aos seus seguidores e trabalha com tanta energia para reprimir ideias divergentes. Isso é importante porque a reencarnação ficou fora do credo oficial. E as pessoas dizem, né, da Santa Igreja Católica Romana. Romana, a igreja nunca é romana, Cristo não era romano. Cristo não era romano. Vocês entendem a diferença da igreja romana, do cristianismo nascente, aquele que Jesus trouxe? Pensem nisso. Continuando. Aparentemente, alguns cristãos continuaram a crer na reencarnação, mesmo depois do Concílio de Nicéia, porque em 553, como eu já contei antes a vocês, a igreja considerou necessário condenar explicitamente a reencarnação. No segundo concílio de Constantinopla, o conceito de reencarnação, reunido a outras ideias sob o termo pré-existência da alma, foi considerado um crime passível de excomunhão. Maldição. Isso é um anátema. Pensem nisso tudo, meus amigos. Por que a igreja iria a tais extremos para desacreditar a reencarnação? A psicologia implícita na reencarnação pode ser a melhor explicação. Uma pessoa que acredita na reencarnação assume a responsabilidade por sua própria evolução espiritual através do renascimento. Não precisa de padres, não precisa confessionários ou rituais para evitar a condenação. Todas essas ideias não fizeram parte dos ensinamentos de Jesus. E eu lembro mais uma coisa muito triste. É muito triste dizer tudo isso. A igreja, nesse tempo passado, vendia o perdão. Você podia comprar um perdão antecipadamente por um crime que você ainda não cometeu. Foi por causa dessas práticas que nasceu o protestantismo, condenando o dinheiro na igreja, que vendia as indulgências. Por isso que os protestantes a linha protestante criou, foi um protesto contra essas práticas. E hoje em dia os protestantes também têm dinheiro na igreja. Não é verdade? Lembro sempre que o único momento em que Jesus perdeu a paciência foi contra os vendilhões do templo. Bom, mas não é aqui o caso desse nosso livro. Vamos continuar a leitura. Precisa apenas levantar em consideração os seus atos em relação aos outros e a si mesmo. A crença da reencarnação elimina o medo do inferno eterno que a igreja emprega para disciplinar o seu rebanho. Em outras palavras, a reencarnação mina a autoridade e o poder da igreja dogmática. Não foi à toa que deixou os defensores da fé tão preocupados. Apesar do decreto de 553, Concílio de Constantinopla, a crença da reencarnação persistiu. Foram precisos mais 1000 anos, com muito derramamento de sangue, para reprimir completamente a ideia. E dizem lá, não matarás, não é? Apesar de não matarás, muitos morreram por defenderem as suas ideias. No início do século XIII, os cátaros, que eu citei agora há pouco, uma seita cristã, acreditava na reencarnação. Florescia na Itália e no sul da França. O Papa montou uma cruzada para erradicar aquela heresia e 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas foram massacradas, aldeias inteiras, de uma vez. Quando ingresso, esqueçam o mandamento, não matarás, sendo os cátaros completamente eliminados. Este expurgo foi precursor da brutal Inquisição, que começaria logo depois. Não apenas a simples crença na reencarnação era causa para uma perseguição, como a crença de qualquer ideia metafísica que ficasse fora das fronteiras dos dogmas da igreja, assim como a Terra plana.
Não é verdade? Quantos foram sacrificados pela igreja porque diziam que a Terra não era plana, era esférica e que flutuava em volta do Sol. Muitos morreram por afirmar isso. Continuando. A mortífera eficiência da Inquisição mostrou-se eficaz. A perseguição pela igreja institucional amedrontou a psique coletiva, rodeando-nos com uma grade invisível que separa o que é permitido e o que é perigoso acreditar. Desde então, as pessoas que nutrem ideias proibidas aprenderam a manter seus pensamentos guardados. Nossa memória cultural ainda carrega o medo das represálias por ligação declarada com práticas ocultas, o uso de poderes psíquicos ou a crença na reencarnação. Vamos nos libertar, meus amigos, de todas essas ideias atrasadas. Eis aqui a origem do comportamento duplo. Não é à toa que muitas pessoas hoje acreditam em reencarnação no âmbito privado, mas temem afirmá-lo em público, com medo de serem consideradas estranhas. O nome moderno para heresia. Talvez, entendendo de onde vem o medo, possamos acabar com seu controle sobre nós e derrubar a grade invisível. Assim, quando nossos filhos falarem de vidas passadas, poderemos seguir nossos corações e não nossos temores a acreditar neles. O livro do esplendor. É possível a um judeu praticante acreditar na reencarnação, acreditar nas lembranças de vida passada de seus filhos, sem contradizer sua fé? A maioria dos judeus ficará surpresa, como eu, de saber que a reencarnação está no cerne do judaísmo esotérico, chamado Kabbalah. Até começar a fazer essa pesquisa, sempre achei que o judaísmo ignorava a reencarnação. Nunca fora mencionada na minha educação religiosa, nem por ninguém da família. No entanto, lá está, o estudioso do judaísmo, Sinchapol Rafael, proclama enfaticamente: sim, os cabalistas acreditam na reencarnação. A reencarnação é tão ritualística, pura para o judaísmo, quanto o vinho estrela de Davi usado nas cerimônias. A religião judaica não tem uma doutrina ou um dogma, nenhum livro que defina a fé, como a Bíblia para o cristianismo. Ao invés disso, os judeus tiram sua inspiração e orientação religiosa de um certo número de textos sagrados. Um deles é o livro de ensinamentos místicos, o texto principal da Kabbalah, chamado Zohar, ou Livro do Esplendor. Esse livro tem guiado os místicos judeus desde o século XIII, quando apareceu pela primeira vez na Espanha, embora alguns estudiosos creiam que ele registra ensinamentos secretos que são transmitidos desde antes do tempo do Cristo. O Livro do Esplendor registra o ciclo de morte e renascimento, chamado Gilgul, que significa tanto roda quanto transformações. Ensina que cada reencarnação é uma missão especial, que inclui lições a se aprender, ordens a serem cumpridas e efeitos a serem executados, para equilibrar erros cometidos em existências anteriores. Em outras palavras, para tratar de negócios inacabados. O propósito mais importante do Gilgul é a purificação da alma e sua libertação do ciclo de vidas terrestres. Quanto mais eu lia, mais impressionada ficava por descobrir como o Livro do Esplendor é próximo e paralelo às crenças místicas dos hindus e dos budistas, especialmente do livro tibetano dos mortos. Ambos foram escritos para guiar a alma na sua jornada no pós-morte e no renascimento. O Livro do Esplendor descreve ciclos de desenvolvimento em que a morte é apenas um estágio na jornada da alma, uma porta para outros reinos de conscientização, no caminho de volta para outra existência terrena. Concorda com o budismo em que o ponto mais importante do ciclo da conscientização é o momento da morte, que os pensamentos mantidos na mente nesse momento influem fortemente na qualidade da próxima vida. Que surpresa encontrar esse tesouro de sabedoria enterrado no meu próprio quintal espiritual. As mesmas joias de percepção que me haviam atraído para as escrituras esotéricas dos budistas e hindus
Talvez minha busca fosse muito diferente se eu tivesse conhecido a Kabbalah quando jovem. Se eu conhecesse esses ensinamentos quando minhas lembranças do Holocausto vieram à tona, talvez não tivesse ficado tão confusa e insegura com o que acontecia comigo. Por que tão poucos judeus conhecem essas lindas percepções sobre a morte, a vida após a morte e o renascimento? Até onde pude observar, tinham sido um elemento vital dos ensinamentos judaicos da Idade Média, mas de alguma forma foram encobertas, ocultas do pensamento judaico predominante. Descobri que a resposta tinha muito a ver com o tratamento que a Igreja Católica Romana deu aos judeus desde a Idade Média, quando a Igreja dominava todas as instituições da Europa. Pressionou os judeus a abandonar sua religião e aceitar a teologia cristã. A Igreja insistiu em afirmar que só ela controlava a porta da vida após a morte. Um decreto oficial da Igreja no Concílio de Florença de 1442 não deixa dúvidas. Ninguém fora da Igreja Católica, nem os judeus, nem os hereges, nem os cismáticos poderão participar da vida eterna, mas serão consumidos pelo fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Séculos desse tipo de perseguição impuseram seu tributo à psique do judeu moderno, cercado dos ensinamentos cristãos sobre a vida após a morte, que lhe cenava explicitamente como inferno. Muitos judeus decidiram optar por sair do sistema, eliminando qualquer ideia de uma vida após a morte dentro de sua crença, inclusive sua mística tradição do Jugum. Contudo, hoje vemos o reflorescimento do interesse em todas as tradições místicas e o ressurgimento da Kabbalah. O livro do Esplendor está sendo ressuscitado com novas traduções e interpretações, atingindo um público cada vez mais amplo. Do que pude aprender, sinto-me confiante em dizer que qualquer judeu que aceitar a lembrança de vida passada de uma criança é um ato que está em perfeita harmonia com suas tradições judaicas. A crença na reencarnação está ligada ao fundo do velho coração do misticismo judaico. Sim, existe um Deus. Quando uma criança fala de uma lembrança de vida passada, o efeito ricocheteia longe. No centro está a criança que é diretamente curada e mudada. Os pais que estão perto são atingidos pela verdade da experiência. Uma verdade poderosa demais, capaz de desalojar crenças profundamente entrincheiradas. Para observadores, mesmo aqueles que apenas leem a respeito, relatos e lembranças de vidas anteriores de crianças podem levar a alma em direção a um novo entendimento. Lembranças de vidas passadas que têm o poder de mudar vidas. Colin Hooker mostra como a sua vida mudou. Vejamos. Creio que a experiência de Blake foi algo que eu precisava para começar minha própria jornada espiritual. Antes que acontecesse, eu era ateia. Pensava que Deus não existisse. Antes havia coisas que não conseguia entender, como uma criança de 3 meses tem que morrer. Não podia entender como Deus podia ser tão cruel. Desde a experiência de Blake, pesquisei e li sobre reencarnação. Comecei a entender como funciona, que temos diversas vidas, aprendemos coisas diferentes em cada uma delas. Também escolhemos um corpo em que voltamos, como o corpo de um aleijado ou de um retardado, para poder aprender. Antes disso, pensava que Deus fosse extremamente cruel por fazer isso a uma pessoa, enquanto outro levava uma vida maravilhosa. Então, sabendo que as vidas anteriores são possíveis, tudo pareceu fazer sentido. E hoje percebo que sim, existe um Deus. Meus amigos, muita coisa vai ficar clara. E lembro mais uma vez, pesquisem o livro de Kardec. Os planos espirituais existem. Existe lá o livro dos Espíritos. Ele escreveu 5 livros sobre cada tema. Comecem por esse, que vai responder as perguntas que vocês tiverem. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até breve.